Estamos começando a gravar, já estamos gravando esta que é a segunda aula do módulo 2 da matéria Evangelismo e Missões. Então, o módulo 2 se trata de missões, missiologia, né? Estamos aprendendo na palavra de Deus, né? O projeto de Deus em cumprirmos o plano de missões. Todos estão me ouvindo em alto e bom som, por favor? Alto e bom som? Isso. Se houver alguma alteração no som de minha parte, rápido, me avise, porque eu posso não perceber, né? Porque eu estou usando o fone de ouvido embutido dentro da orelha e, às vezes, pode haver um pouco de instabilidade, né? Não estou tão bem equipado como a irmã Vanessa, né? Inclusive, depois vou pedir o índice, o endereço desse microfone que é top nas galáxias, né? Que os meus, vou te contar, eu compro, dura um mês na minha mão e quebra, não sei como. Entra em parafuso. Não, mas já estou vendo o índice já há meses. Acredito que é o mesmo fone, né? Que vocês compartilham. Acho que eu vou pedir o endereço. Ele tem o dele, mas ele sempre usa o meu rosinha. E eu toda vez esqueço de carregar ele, aí eu tenho que usar com... Ele é carregável. Oh, entendi. Ele é Bluetooth, só que aí eu esqueço de carregar. Não, perfeito. Depois eu vou pedir o endereço ao Ince, né? O endereço do cachorrinho, para ver se eu consigo um desse aqui, né? Porque os meus, eu vou te contar, eu sou azarado. Compro história 2 meses depois, compro um mês, já está dando piripaque. Eu falei, rapaz, eu sou mão fria em comprar fone de ouvido, né? Mas como estou vendo o Ince, né? Bonitão, sempre bem equipado, e a esposa, eu falei, não, com todo respeito, não é querer ser invejoso, mas eu vou pedir o endereço do produto. Muito bem, meus irmãos. Vamos, então, na nossa página 34. Página 34. Nós já falamos sobre Donald McGraven, o pai da missiologia. Nós já falamos, né, que ele definiu os 2 estágios do cristianismo. E nós vamos, então, hoje falar nessa parte que diz: a pesquisa tornou-se o principal instrumento de Graven. Antes que entremos nessa parte, deixa eu apresentar aqui um slide com um resuminho bem básico do que já começamos a estudar sobre missiologia. Bem básico mesmo, só para dar uma visão panorâmica, que é importante. Eu acredito que eu já enviei esses slides. Se eu não enviei para alguém, ou se alguém não recebeu, só me deixe saber que eu já faço o reenvio. A cristologia da missão. Quando nós estudamos missões, não tem jeito. Jesus é o centro da Bíblia, e não poderia ser diferente. Ele é o centro da missiologia. Vamos ver algumas coisas que envolvem a cristologia da missão. Dá a entender que parece um esboço de pregação. Se você quiser usar como esboço de pregação, é válido, né? Se você quiser fotografar. Eu imagino, eu me lembro e enviei para todos vocês. Se eu não enviei, se alguém não recebeu acidentalmente este slide, me deixe saber que eu faço um reenvio. Mas vamos lá. Temos alguns aspectos. A encarnação de Cristo. Cristo sempre foi e será o modelo de missões. O preço, a cruz de Cristo. Vocês já devem ter ouvido falar uma frase que alguns pregadores renomados usam sem base bíblica. Estou pagando o preço. Isso é roubar um direito que cabe a um só, Jesus Cristo. Nós não estamos pagando preço nem aqui nem na China. Não aguentaríamos pagar o preço. O correto é dizer: estou me consagrando, estou me santificando, estou me separando para Deus. Aí tudo bem. Agora, você dizer que está pagando o preço, você está querendo se colocar no mesmo nível que Cristo assumiu quando ele realizou o seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, o preço inclui, ou implica, melhor dizendo, a cruz de Cristo. A ressurreição de Cristo entra um mandato. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria completamente em vão. A exaltação de Cristo é um incentivo, né? Ele incentiva-nos a fazer discípulos. Não apenas um incentivo, mas é uma ordem. O dom do Espírito de Cristo é o poder, é o combustível que recebemos da parte de Deus para fazer a sua obra.
A parousia. Essa palavra parousia vem do grego, aparição. Aí tem a ver com o arrebatamento da igreja. Isso é, nós temos que pregar o evangelho, fazer missões enquanto há tempo, porque Cristo vai se manifestar definitivamente para levantar a sua igreja nesta terra. Vamos entender que é a encarnação de Cristo. Só quero trabalhar só com essa primeira parte para a gente voltar para a apostila. Cristo, definitivamente, ele é mais do que uma referência, ele é um modelo. A vinda de Cristo ao mundo alterou a trajetória de tudo que podemos imaginar na Terra. A ida do homem à Lua, pela missão Apolo 11, foi o maior marco da história da humanidade. Isso dizem os historiadores. Qual foi o maior marco da história da humanidade? O homem tem chegado à Lua. E tem muita gente que não acredita, né? Que acha que é uma tremenda de uma fake news, né? Eu tenho um cunhado que ele é diácono de uma igreja no Rio de Janeiro. Fala para ele que o homem foi para a Lua. Ele fica brabo. Oh, isso é fake news. Isso não existe. Deus não permitiria o homem chegar lá. É um rapaz jovem, de 40 anos, homem de Deus, dedicado à igreja. Mas parece que a mente dele, nesse aspecto, está um pouquinho fechada. Porque a Bíblia fala do avanço da tecnologia. A Bíblia, inclusive, fala dos foguetes, dos satélites artificiais, não na nossa linguagem, mas na linguagem dos escritores do Antigo Testamento, que é uma linguagem arcaica, uma linguagem rebuscada, uma linguagem decodificada para a compreensão daquela época. Mas o meu cunhado, né, que é esposo da minha colega mais jovem, não acredita, acha que esse negócio do homem ter ido à Lua é a fantasia mais bem elaborada pelos homens. Não sei vocês, eu não estou aqui questionando se você não acredita, é um direito seu. Mas a Bíblia diz clarissimamente que a tecnologia, a ciência chegaria a um nível absurdo de avanço e, claro, levaria o homem a sair, né, do planeta Terra e alcançar até outros mundos. Mas Billy Graham disse que o maior evento da história da humanidade, né, foi Deus pisar na Terra. Olha só, o maior evento da história da humanidade foi o homem pisar na Lua, mas, na verdade, segundo o Billy Graham, o maior evento da história da humanidade foi o próprio Deus ter pisado na Terra. Quem somos nós, né, para o próprio Deus pisar na Terra? Então, Jesus veio ao mundo. E o que ele fez? Assumiu nossa natureza, suportou nossas tentações, foi amigo de marginalizados, tocou os intocáveis, identificou-se totalmente, foi totalmente humano sem deixar de ser Deus. Esse é o Cristo a quem servimos. Deus não precisava assumir a nossa natureza fraca, débil, com a diferença, sem pecado. Que coisa, isso aí foi extraordinário, porque Jesus não teve ação do espermatozoide de José para o seu nascimento. Quem de vocês se lembram disso? Que Jesus não precisou do espermatozoide de José para nascer. Alguma dúvida? Eu acredito, você pode não acreditar, eu conheço pastores que insistem, olha que loucura, né? Que doideira, que o espermatozoide de José ajudou para o nascimento de Jesus. Então, ele não está entendendo a palavra de Deus que diz que o Espírito Santo é que fecundou o óvulo de Maria para então trazer Jesus Cristo à existência, ou trazer a encarnação do Verbo de Deus, a materialização em forma humana. Jesus, então, assumindo a nossa natureza, já sabia o que viria. Né? Ele suportou nossas tentações sem pecar, sem cair, um centímetro. Foi amigo de marginalizados, tocou os intocáveis e identificou-se totalmente com cada um de nós. Por isso que Jesus, como diz lá na carta aos Hebreus, na Epístola aos Hebreus, ele se identifica com toda a nossa dor, porque ele passou pelas mesmas dores que eu e você passamos. Um exemplo, pode ser que o irmão Elton, não viva a mesma dor que o irmão Jober tenha vivido. E às vezes o irmão Elton, que é um pouco natural do ser humano, pode ficar um pouco até um pouco no ar. Ué, mas como é que é isso? O sofrimento do Jober? Estou conseguindo entender. É um pouco natural, né, do ser humano ter dificuldade de entender o sofrimento do outro. A menos que ele esteja, cheinho do amor de Deus. Olha o segredo. Quando ele está cheinho, estufadinho do amor de Deus,
Pode ele não ter passado por aquela experiência, mas ele vai, enxergar pelos olhos do Espírito. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? Mas se Pastor, ele não... só uma Sim. pergunta aí sobre Jesus, Hum, identificou totalmente com o ser humano aí. O senhor falou aí que ele passou por todas as tentações. Eu ouvi um pregador fazer uma colocação uma vez hum. que Jesus é quem explica ao Pai as dores que nós sentimos. Mas como assim, se Deus é onipresente, onipotente, onisciente? Vamos lá em Filipenses capítulo 2. Essa pergunta do irmão Elton, o irmão Elton está me tentando hoje a dar 75 pontos. Olha, meus dedos estão coçando. De repente, vamos ver, fiquem orando aí, de repente eu largo um 75 aí para o irmão Elton, que ele vai sorrir até amanhã de manhã. Filipenses capítulo 2. Vamos explicar isso aqui? Olha que interessante. Muito boa essa pergunta, irmão. Parabéns. A unção Eltiana está funcionando, graças a Deus. Sempre funcionou, né? Graças a Deus. Filipenses capítulo 2. Se você puder abrir sua Bíblia e até mesmo, né, anotar, fazer uma anotaçãozinha da apostila no seu caderninho de anotas. Filipenses capítulo 2, começando do versículo 5. É importante a gente ler o texto imbuído do contexto. Texto imbuído do contexto. Os irmãos que estão me mandando mensagem dos slides, fiquem tranquilos, que eu vou fazer a remessa ainda hoje, né? Irmã Ana Lu, irmão Wilson, quem mais eu não estou vendo aqui? Pelo menos até agora eu tenho 3. Tem um L ali que não estou conseguindo identificar, mas tudo bem, depois eu vou identificar quem está me pedindo os slides. Vamos lá, então. Filipenses capítulo 2, versículo de número 5. De sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Me acompanhe. Que sendo em forma de Deus, eu não sei se eu cheguei já a comentar isso com vocês, mas vale a pena, se eu já falei, quero repeti-lo. Versículo 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Muita atenção aqui. A palavra Deus aparece 2 vezes. Concorda comigo? No versículo 6. Sim ou não? Quem aqui está lendo no versículo 6? A palavra Deus aparece 2 vezes. E é Deus com D maiúsculo. Então está se referindo ao nosso Deus. Só que aqui nós temos um probleminha de interpretação e vamos resolucionar esse problema agora. Versículo 6. Que sendo em forma de Deus, esse primeiro Deus aqui está se referindo a quem? Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, a primeira palavra Deus em letras maiúsculas está se referindo à Trindade. Anote aí, a Trindade. Já a segunda palavra Deus, com D maiúsculo, não está se referindo à Trindade. Não, não. Olha o contexto, para você interpretar o texto. Não teve por usurpação ser igual a Deus. A quem se refere aqui? Ao Pai Celestial. Olha que interessante. Então, sendo Jesus parte da Santíssima Trindade, não teve a arrogância de ser igual ao Pai. Olha que coisa linda. Olha o versículo 7. Mas aniquilou-se a si mesmo. Essa expressão no grego diz literalmente: esvaziou-se da sua grande glória ou da grande parte da sua divindade. Ou seja, Jesus não deixou de ser Deus, mas ele abriu mão de mais de 90% do seu poder divino. Olha que coisa tremenda! Tomando a forma de servo. O Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, se reduziu ao que é um corpo pequeno, finito e altissimamente limitado, que é o nosso corpo humano, porém sem pecado. Está me acompanhando? Olha que interessante isso aqui. Fazendo-se. Muita atenção nessa frase, por favor. Às vezes lemos um texto bíblico e passamos por cima e não analisamos o que está querendo dizer. Fazendo-se semelhante. Coloca aí um highlight. Semelhante, não é igual. Por isso tem um jargão que é uma
heresia, entre aspas. Jesus Cristo, 100% Deus, 100% homem. Isso não é bíblico. O quê? Isso não é bíblico. Porque se fosse 100% Deus, 100% homem, então esse texto de Filipenses mentiu. Teria que estar escrito fazendo-se igual aos homens. Mas o texto é semelhante. Graças a Deus que ele se fez semelhante. Correto é dizer, Jesus Cristo, 100% Deus, 99% homem. O quê? Porque se ele fosse 100% homem, ele teria o quê? Sido gerado pelo germen do pecado de Adão e Eva. Ou seja, aí sim teria entrado o espermatozoide de José e Jesus seria a exata réplica minha e sua, como seres humanos falhos, limitados e pecadores. Jesus estava limitado, sim, com a diferença que, que nele jamais houve pecado. Oh! Então anote aí, Jesus nunca, jamais pode ser dito igual ao homem ou aos homens, senão semelhante. O que é semelhante? Isso aqui, ó. Ó, estão vendo aqui na minha mão? Duas canetas. Elas não podem ser iguais. Por quê? Porque uma é azul, tá vendo aqui? É azul e a outra é preta. Então elas são semelhantes. Iguais seriam se as duas fossem ou as duas pretas ou as duas azuis. Quantos estão me entendendo, gente? Que Jesus veio para ser semelhança dos seres humanos. Ele não veio para ser igual. Olha o que diz o versículo 8. E achando-se na forma, no modelo de ser humano, humilhou-se a si mesmo. O mesmo verbo que é usado no grego, no verso 7, aniquilou-se, é o mesmo que se repete aí, só que Almeida, em língua portuguesa, mudou o fraseado. Aniquilou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo, ou seja, esvaziou-se da sua grande plenitude divina, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Resumindo, irmão Elton, número 1, Jesus nunca deixou de ser Deus, mas ele abriu mão de mais de 90% do seu poder e das suas prerrogativas divinas, que é uma prova dentro da Escritura, além dessas que eu estou dando aqui. Jesus, nos 4 evangelhos, proferiu mais de 30 vezes a seguinte frase: as obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas da parte do Pai que me enviou. Alguém já leu isso nos 4 evangelhos? Alguém já leu isso? As obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas da parte do Pai que me enviou. Então, aqui nós vemos o quê? Dependência plena e completa de Jesus Cristo para realizar as obras, os milagres que ele realizou. Outra coisa que muito nos chama a atenção na vida de Jesus é a vida de oração. Se Jesus fosse 100% homem, 100% homem, tá? Mas ele não foi, ele foi 99%, então ele tinha falhas e limitações humanas. Mas digamos que ele fosse 100% homem, que na verdade não é. Seja 99% ou 100% homem, havia um elemento humano sobre Jesus, sim ou não? Se havia um elemento humano sobre Jesus, então havia o quê? Limitações humanas sobre Jesus. Havendo limitações humanas sobre Jesus e a sua divindade não estava plena e completa sobre si, então qual era a saída para Jesus ter a sua obra, o seu trabalho bem sucedido? Uma vida de íntima comunhão para com o Pai. Então essa é a segunda razão por que Jesus orava, porque ele reconhecia suas limitações humanas. A primeira razão porque ele veio para ser o quê? Nosso modelo de oração. Quer conhecer o modelo de oração? O Senhor Jesus Cristo. Essa é a primeira razão. Ele veio para ser modelo de oração. E a segunda razão, porque Jesus orava, porque Jesus reconhecia as suas limitações humanas, em contrapartida que ele não tinha a sua plenitude humana, a sua plenitude divina.
Quando é que Jesus recuperou sua plenitude divina? Alguém se abre aqui, pode imaginar quando? O fato exato que marcou Jesus pegando de volta toda a sua glória, todo o seu poder. Alguém pode me dizer? Tô querendo dar ponto, gente. Foi na Quando ele foi ascensão. Foi na assunto ascensão. ao céu. Quando ele foi assunto ao céu. Pertinho, pertinho. Não foi exatamente, não. Foi pertinho, pertinho. E está dentro da matéria de missões. Estamos estudando. Se você está lendo a apostila, você vai matar assim, ó. Vou dar 75. Eu dou 75 pontos. Vamos lá. Quando ele ressuscitou? Alô? Quando ele ressuscitou? Eu quero. Bom, tá pertinho ainda, exatamente. Tá pertinho. Mas teve um acontecimento que marcou. E esse acontecimento foi claríssimo. Está ali, ó, está lá no texto. Então, quando ele está me ouvindo? Sim, estou lhe ouvindo. Na ressurreição. Está pertinho. Exatamente, nem na ressurreição e nem na ascensão. Teve um evento, teve um acontecimento. Depois que ele foi no inferno, pegou a chave e foi ao céu? Não. Está entre a ressurreição e a ascensão. Rapaz, vocês estão se esquecendo ou não estão lendo a apostila. Está entre a ressurreição e a ascensão. Até onde eu consegui ler na apostila, não informou sobre isso, não. Eu garanto que está lá. Irmão Elton, eu garanto. Não, está na apostila, mas até onde eu cheguei lendo, não passou por isso, não. Ai, Jesus, eu quero dar 75 pontos e o povo não está me ajudando hoje. Eita, vamos lá. Foi quando ele estava subindo ao céu, quando ele estava subindo ao céu, no Monte das... Foi quando Jesus lançou a grande comissão. Mateus 28, 19 e 20. Vamos lá, gente? Como é que vocês vão se esquecer disso? Isso aí me deixou agora um pouco assustado. Foi na grande comissão. Por isso que eu falei, entre a ressurreição e a ascensão. Aí teve no meio um fato que não pode ser esquecido. Anote aí. O fato mais importante entre a ressurreição e a ascensão é o momento que Jesus comissiona os seus discípulos. Mateus 28, 19 e 20. Não, vamos, o 18, 19 e 20. E chegando-se Jesus, Mateus 28, 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide ensinar em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Anotou aí? Anotou aí? Isso aqui é importantíssimo. Entre a ressurreição e a ascensão, tivemos o quê? A grande comissão. Quando Jesus comissiona os seus discípulos, né, a saírem, a pregarem o evangelho e a fazerem discípulos em seu nome. Agora, observa o versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Vou dizer para vocês um negócio que vai deixar vocês um pouco assustados. Somente a tradução Almeida, revista atualizada, anote aí. Somente a tradução Almeida, revista atualizada, que traz essa palavra correta. Porque Almeida, revista corrigida e outras trazem como poder. Todo o poder. Está errado. Porque a palavra poder no grego é dunamis, que é impacto, que traz explosão. Mas aqui a palavra é exousia, que é autoridade. Por isso que Jesus fala: me é dada toda a autoridade no céu e na terra. E nós sabemos que Jesus não tinha nenhuma autoridade no céu e bem limitada na terra. E a que ele tinha na terra era da parte do Pai. Mas agora Jesus retorna
ao seu estado original de poder pleno e glória plena, aí ele deixa bem claro, toda autoridade, ou seja, o domínio, o governo, me é dado, no céu e na terra. Antes eu tinha muito pouco na terra, e é o que tira a parte do Pai, no céu nenhuma. Olha que interessante, se a gente ler com atenção e analisar os contextos, é que nós vamos chegar a essa conclusão. Por isso, irmão Elton, eu lamento dizer que este pregador foi maravilhosamente bem intencionado, só ele esqueceu usar as regrinhas básicas das leis da hermenêutica e da exegese. Aliás, se a gente parar para observar, isso aqui não é, digamos assim... Mas isso é na questão, depois dele ser assunto ao céu hoje, hoje Jesus é que explica a Deus as nossas dores. Na verdade, ele não explica. Eu vou lhe mostrar agora, lá em Hebreus capítulo 4. Ele não explica. Olha como o texto nos diz lá, Hebreus capítulo 4. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4. Nós temos que ter muita delicadeza em saber colocar as colocações. Porque nós, às vezes, estamos querendo colocar na boca de Deus o que não está na Bíblia. Hebreus capítulo 4. Versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A Bíblia discorda, irmão Elton, que Jesus contou as nossas dores ao Pai por algumas razões. Primeira razão, Jesus foi qualificado para ser o sumo sacerdote. Qual era a função do sumo sacerdote no Antigo Testamento? Anote aí. Funções básicas do sumo sacerdote no Antigo Testamento. Trazer o povo, levar o povo a Deus. O profeta fazia o contrário. Trazia o povo a Deus. Já o sumo sacerdote levava o povo a Deus e não trazia Deus ao povo, que era a função do profeta. Então, primeira função do sumo sacerdote, levar o povo a Deus. Segunda função do sumo sacerdote, mediador, intercessor. Terceira função do sumo sacerdote, vicário. O que é vicário? Assume o exato lugar da pessoa que está com culpa. Então, 3 funções do sumo sacerdote, tá? Levava o povo a Deus, ou seja, a função de mediador. Segundo, Jesus era se tornou um intercessor, porque todo sumo sacerdote era incumbido da missão de interceder. E terceiro, de vicário. Todas estas 3 funções, escute essa que interessante, elas são resumidas numa palavrinha grega lá no Novo Testamento, paráclitos. A palavra grega paráclitos quer dizer o que está ombro a ombro a ombro, que traduzido por paracleto, advogado. Vamos lá em João capítulo 14, olha que interessante. João capítulo 14, depois eu volto em Hebreus de novo para fechar. Estou tomando esse tempo porque isso aqui, se não for bem explicado, dá zebrinha. João capítulo 14. Verso 16. Se você nunca percebeu isso que eu vou ler agora, perceba e escreva, e anote. Evangelho de João, capítulo 14, verso 16. E eu rogarei ao Pai, tá lendo comigo? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o quê? E ele vos dará o quê? Outro consolador.
Repita, irmão Jobé. Ele vos dará o quê, irmão Jobé? Desculpe, eu quero ouvir bem. Ele vos dará o quê? Outro Consolador. Outro. Faz um highlight aí. Outro. O que quer dizer outro? Quer dizer que tinha um ou já vi, então, mais de um consolador. Concorda comigo? Ou não? Alô? Se Jesus falou Sim. outro, o que nós subentendemos? Já tinha a existência de mais de um, sim ou não? Sim. E quem esse era o outro? Quem era o outro consolador? Espírito Santo. Ah, não, olha o próprio Jesus. Presta atenção no texto, irmão Elton. Presta atenção no texto. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. Se ele está dizendo outro, esse outro é o Espírito Santo. Mas se tem um que vai vir, então tinha um que já existia. E qual era esse um que existia? Jesus Cristo. Ah! O problema é que nós somos ensinados a vida inteira a enxergar o Espírito Santo como o consolador, mas ele não é somente o consolador, ele é o outro. O primeiro consolador é Jesus. Anotou aí? Está anotando? Ou não está percebendo no texto? Anote aí. O primeiro consolador, Jesus Cristo. Estão percebendo? A gente passa a vida inteira sendo ensinado o Consolador, o Espírito Santo. Está correto. Só que ele não é o Consolador apenas. Ele é o outro. Ele é o resultado da oração do Consolador primeiro, ou do Consolador original. Quem está me entendendo, gente? Vamos ler. Você está me entendendo? Isso. Você está me entendendo? Anote. Isso dá um problema grave de interpretação, porque a gente passa, repito, a vida inteira ouvindo os pregadores. O Consolador, o Espírito Santo, o Consolador. Está certíssimo e está erradíssimo. Erradíssimo porque ele não é o único Consolador. Corretíssimo porque ele é o outro Consolador. E o que quer dizer a palavra outro? É o que vai vir depois de mim e fazer o mesmo trabalho que eu faço. O mesmíssimo. Jesus foi. Depois que Jesus subiu aos céus, poucos dias depois, o outro veio, no dia de Pentecostes. Voltando em Hebreus de novo, vamos lá. Versículo 4,16. 4,16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de ser ajudados em tempo oportuno. Em nenhum momento da Bíblia, e muito menos aqui na carta aos Hebreus, lemos que Jesus conta as dores para o Pai. Não, ele não conta. Ele já foi automaticamente credenciado pelo Pai. A partir do momento que o sacrifício dele foi aceito lá no céu e pelo Pai, Jesus ganhou carta branca. Faça o que está na autoridade que sempre te pertenceu. Aí, por isso que Jesus lá, em Mateus 28, 18, ele diz: toda autoridade me é dada no céu e na terra. Como estão me entendendo, gente? Jesus não precisa falar para o Pai das nossas dores. O sacrifício dele já deu ele o quê? Credenciais para agir por conta própria. Outra novidade, não sei se vocês sabem disso. Quando nós lemos nos textos dos 4 evangelhos, nós vamos ver Jesus repetindo várias vezes dizendo sobre o dia da vinda dele. Sobre o dia e a hora da vinda do Filho do Homem, ninguém sabe. Nem os anjos, lembra-se desse texto? Nem o Filho, mas somente o Pai que está nos céus. Sabe por quê? Porque Jesus estava no corpo humano. Estava limitado humanamente e limitado divinamente. Mas depois que ele recupera toda a autoridade no céu e na terra, agora ele sabe tudo direitinho. Ele sabe exatamente o dia. Ele sabe exatamente a hora do retorno dele. Ali ele estava limitado, na terra. Mas depois de ressuscitado, com o corpo glorificado, recuperada a sua plenitude de glória e poder, e não mais num corpo humano físico como o nosso. Lembre-se que ele tem um corpo humano físico. Interessante isso, né?
Só que é diferente do nosso corpo. Então, nós teremos um corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus Cristo. Como é que é este corpo? É o corpo glorificado, um corpo que não tem a necessidade de comer. Você pode comer, mas não tem necessidade. Não tem necessidade de beber, mas você pode beber, mas não tem necessidade. Você pode dormir, aí é complicado, não tem como, você não vai dormir com o corpo glorificado. E pastor, e agora? Como é que eu vou recuperar as minhas forças? Não, você vai ter um corpo ilimitado. Gente, para pensar, um corpo ilimitado. Você vai trabalhar, vai louvar, vai adorar, vai assistir os seres humanos aqui na Terra, né? Vai ser assessor, né, dos filhos de Israel na Terra no milênio. Você vai fazer acrobacia e não vai se cansar. Não é hoje como as irmãs, né? Estão limpando 3, 4 casas, já estão todas, com todo respeito, quebradas. Quebradas. Minha esposa limpou 5 anos casa em New Hampshire. Ela limpava de 14 a 16 casas por dia. Estou falando de 2004, 2005, 2006, quando ela era jovencita. Hoje, com 59 anos, só graça de Deus, né? E mancando de uma perna, nem pensar. Então, o corpo vai ser perfeito, perfeito, não vai ter nenhuma limitação física e muito menos espiritual. Como estão entendendo, gente? Que esse corpo está à disposição dos arrebatados e dos ressuscitados. Então, fechando a questão, irmão Elton, infelizmente, com a melhor das intenções, esse pregador fez uma alegoria, uma história bonita, mas que não tem enquadramento bíblico, né? Jesus não precisa ficar dizendo, pai, olha o sofrimento do Elton, olha a luta do Jobé, olha as lágrimas da Nalu, olha as dores de cabeça da Vanessa, olha a prova do teu filho Prestes. Não, ele já está credenciado a agir, a nos socorrer, porque ele já está lá, ó, gemendo através do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que está dentro de nós fazendo um papel que eu e você não conseguimos, porque você sabe disso. Nossa oração, ela chega num ponto que ela, bum, ela para, ela se limita, ela não avança. E aí? Deus deixa de nos ouvir? Não. Aí entra o Espírito Santo como outro consolador e com gemidos inexprimíveis, como diz lá em Romanos 8:26, ele faz o papel que nós não conseguimos. Quem aqui já teve a experiência de estar orando e, de repente, se sente completamente limitado em continuar na oração? Alguém já passou por essa experiência? É como a coisa travasse. A perceber? Trava, porque nós somos assim, seres humanos. Pensamos que somos os santarrões, os bons, os bambambãs da oração, mas vai chegar um momento que a gente para, estagna, trava, fecha tudo. Deus vai deixar de nos ouvir? Não. Aí entra o maravilhoso outro consolador, o Espírito Santo. Certo? Para fechar essa parte, a gente volta para a apostila. A missão exige encarnação. Fale, irmã Nalu. A mim, eu não é que eu tenho uma curiosidade que eu nunca ouvi falar muito. Aliás, eu nunca nem ouvi Lança sua curiosidade. Se a gente puder ajudar, estamos aqui. sobre Jesus foi quando Jesus foi ao inferno e pegou a chave da vitória. Eu nunca ouvi explicações sobre esse detalhe, não. Ok. O único texto que fala sobre esse assunto está lá em Apocalipse. Vamos abrir esse parênteses, que é interessante, já que nós estamos falando de missões. Vamos lá, que isso aqui é bem interessante. Vamos lá. Apocalipse. Não me lembro se é o capítulo 2 ou capítulo 3. Acho que é capítulo 2. Só um momentinho. Apocalipse 3:7. Apocalipse 3:7. Na verdade, são 2 textos. Mas vamos ler os 2 e vamos entender a contextualização. Apocalipse 1:7 e 3:7. Primeiro 1:7.
perdão, 1,17, desculpe. 1,17. 1,17. 1,17 e 18. Primeiro texto, Apocalipse 1, 17 e 18. E quando eu o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive, ou seja, Jesus sempre vive. E fui morto, falando que ele, como ser humano, passou pela experiência da morte. Mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. Agora, muita atenção aqui. O que na Bíblia significa ter as chaves? Preste atenção, isso aqui é uma alegoria, é uma figura de linguagem. Temos que ter o cuidado para não interpretar isso ao pé da letra que dá zebra. Se você tem a chave da sua casa, de forma clara, direta, o que significa isso? Digamos, um exemplo, eu tenho as chaves da casa do irmão Joubert. Ora, para eu ter a casa do irmão Joubert, ele tem que me autorizar, concorda comigo? Não apenas me autorizar, mas me dar uma cópia. Se ele não fizer isso, eu sou ladrão. Aí, quando o irmão Joubert chegar, surprise, quem está na sua casa? Eu. Se ele vai gostar ou não, eu já sei que eu já dou a resposta. Ele não vai gostar da ideia. Ele chegar no trabalho dele, eu estar na cozinha dele saboreando sei lá o quê. Pastor, ele vai ser educado, o Joubert conhece. Ele vai ser educado. Pastor, que bom ver o senhor, mas quem lhe deu ordem? Quem lhe deu autoridade na minha casa? Pastor, Satanás nunca teve nada. Ah, Abissai está pegando a coisa, Abissai. Perfeito. Ele sempre Satanás. esteve submisso a Deus. Ah, Abissai. Estou percebendo a colocação do Abissai. Satanás nunca teve nada. Na verdade, ele foi sempre um usurpador. Sabe o que é um usurpador? Está sempre tentando buscar ou roubar ou tomar posse daquilo que nunca lhe pertenceu. Vamos lá. Se a Bíblia diz eu tenho as chaves da morte e do inferno, nós temos aqui duas coisas importantes. Primeiro, o que significa na Bíblia ter chaves? Ter autoridade, ter poder. Se eu tenho as chaves da casa do Jobé, então eu tenho autoridade e poder na casa dele. Concorda sim ou não? Claro. Ou, a menos que o Jobé esteja louco e me dá a chave da casa dele. Entende? Então, se eu tenho as chaves da casa de qualquer um de vocês, isso quer dizer que eu recebi autoridade para agir dentro da casa. Então, ter as chaves é ter domínio, ter autoridade de comando. E aqui o texto é claro, da morte e do inferno. Mas qual é a associação entre morte e inferno? Aqui está falando da morte espiritual. Não é? A morte espiritual, que é a separação definitiva do homem para com Deus, e o inferno, que é a habitação daqueles que estarão definitivamente separados com Deus. Em outras palavras, Jesus ele tem autoridade plena do mundo dos mortos. Ele tem autoridade plena, tá? da força das trevas, e ele tem um controle pleno, porque ele, como ele será o juiz no juízo final, então ele já sabe quem ele vai julgar no julgamento final ou no juízo final, porque não se esqueçam, no juízo final não vai ser o Pai o juiz, será Jesus Cristo. Agora vamos lá em Apocalipse 3,17. 3,17. Apocalipse 3,7, não 3,17, 3,7. E o anjo da igreja que está em Filadélfia diz: isso diz o que é santo e que é verdadeiro, que tem a chave. Ó, de novo, chave. Chave quer dizer autoridade, governo, poder. Está anotando aí? Autoridade, governo, poder. Mas aqui já não é na chave da morte e nem é na chave do inferno. Ele está dizendo aqui que ele tem a chave de Davi. Abre e ninguém fecha. Fecha e ninguém abre. Isso quer dizer que Jesus tem autoridade do governo sobre a nação de Israel. Ele coloca no governo a quem ele quer e tira quem ele quer. Tá? Ele cuida do seu povo. Aqui está falando sobre o cuidado de Deus sobre a nação de Israel.
El. Isso aqui é importante demais. Vamos lá em 2 de Pedro, capítulo 2. Estou dando uma voltinha na Bíblia com vocês, né? Porque esse assunto aqui, olha, esse assunto é complexo. Segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Vamos lá. Segunda carta de Pedro. Capítulo 3. Verso 19. 3, 18 e 19. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levarmos a Deus mortificado na verdade, mas vivificado pelo Espírito. Verso 19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Oh! Aqui muitos, infelizmente, interpretam de forma errônea, como Jesus estivesse pregando aos anjos caídos. Mas, na verdade, não é. Quando você lê lá na Epístola de Judas, em outros textos, você vai descobrir quem são estes a quem Jesus pregou aos espíritos em prisão. Resposta: as pessoas que já estavam no lugar de tormentos, no Sheol, no Hades, ou no inferno temporário. Por quê? Lembre-se lá da parábola do rico e do Lázaro, Lucas capítulo 16, do verso 23 em diante. Chega um ponto que o rico fala para Abraão: manda alguém para falar para minha família que o inferno é de verdade, o negócio aqui é feio, o negócio é quente, o negócio é de tormento. Aí o que Abraão responde? Eles não vão acreditar. Eles têm a lei e os profetas. E quer dizer o seguinte: Abraão deixou bem claro, se eles vão chegar aí no lugar onde vocês estão, a culpa não é sua, a culpa é que eles rejeitaram a lei. O que é a lei e os profetas? A Torá, o Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento fala da salvação do Messias em Jesus Cristo. Lei, está falando dos 5 livros, os 5 primeiros livros, e os profetas, está falando dos 17 livros, os profetas do Antigo Testamento, ou seja, corresponde a 70% do Antigo Testamento. Ou seja, nenhum judeu vai vir com a desculpa esfarrapada e dizer diante de Jesus Cristo: perdi a salvação, não me falaram da verdade. Não. Tinha a lei, tinha os profetas. E tanto a lei como os profetas revelavam o quê? O caráter da missão de Jesus Cristo no Antigo Testamento. É o evangelho visto no Antigo Testamento, que muitos julgam, né, que a palavra evangelho é só aplicada para o termo grego evangelion no Novo Testamento. Como estão me entendendo, gente? Não sei se eu estou conseguindo alcançar a resposta para a nossa irmã Ana Lu, mas esse povo que Jesus pregou lá no inferno foram o povo do Antigo Testamento que rejeitou a lei e os profetas, e que eles bem mereciam estar ali. E estes já sabem, por antecipação, que vão ser ressuscitados e julgados no trono branco, que é o juízo final. E todos aqueles que rejeitaram a Jesus Cristo vão ressuscitar, vão participar da segunda ressurreição, para só receberem a sentença. Já sabem que estão condenados, que é o mais triste, né? Já estão lá no lugar de tormentos, já sabem que não tem volta, e já sabem que vão ressuscitar num corpo parecido ao meu e ao seu, para o quê? Receberem só a sentença, nada mais. E depois da sentença, vão ser remetidos para o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E esse corpo, como diz a Escritura, tendo a semelhança do corpo que temos hoje, com a diferença que esse corpo vai ser adaptado, não o meu, né? O corpo desses ressuscitados
condenados, ele vai ser adaptado a nunca se queimar pelas chamas do inferno definitivo, mas a sentir a dor da queimadura por toda uma eternidade. Esse tormento não tem como eu e você explicarmos, porque Jesus não salvou nem a mim nem a você para cairmos nesse tormento. Amém, gente? A gente não vai passar por isso, não. Em nome de Jesus, a gente vai lutar, se rastejar, sangrar, mas nós vamos chegar lá no céu salvos, redimidos pelo sangue do Cordeiro, e que Deus nos ajude a não negarmos ao Senhor. Nós vamos subir todos. Mas, me permita só uma colocação para a gente voltar para a apostila? Se eventualmente alguns de nós aqui, que pode ser eu, ficarmos para a tribulação, você já sabe o que vai fazer. Lute para ser um mártir. Lute. Entrega o teu sangue, entrega a tua vida, mas não nega Jesus por nada. Que no finalzinho da tribulação, se eventualmente, de repente estou falando para mim, de repente o pastor Luiz Pérez vai ficar. E se eu ficar, eu já sei o que vou fazer. Vou ter que morrer. Vou ter que sangrar. Vou ter que aguentar até eu ser morto e sei que eu vou ressuscitar lá no finzinho da tribulação para governar com Jesus. Mas não vou perder a oportunidade de estar com meu Senhor e Rei. Mas que Deus me ajude, que nos ajude a todos nós, né, a participarmos do arrebatamento agora. Mas, repito uma vez mais, se por uma dessas dermos uma mancadinha e ficarmos, que não vai ser fácil, que Deus nos dê a graça necessária, embora a graça não vai estar presente, mas nos dê a força necessária, porque vai ser pesado. Irmã Ana E Lu. sem a ajuda do Consolador, né, pastor? Minha irmã, agora o negócio pegou. Na verdade, ele vai estar agindo, só que de maneira como era no Antigo Testamento. Ele não vai estar habitando. Esse é o mais triste. Ele só vem à Terra para visitar. Por isso me dá uma tristeza quando o povo está lá na igreja. Visita a tua igreja, Senhor. Não, não visita não. Porque Jesus falou em João capítulo 14, eu, Pai, viremos nele, faremos nele morada. Morada permanente. Nada de visita. Gente, por favor, muda esses corinhos. Jesus não envia o Espírito Santo para visitar, para fazer Espírito Santo, morada. Espírito Santo, enche esse lugar, enche esse lugar. Espírito Santo vai encher quem não é convertido. Aí sim. Na verdade, as músicas são colocadas de maneira errada. Por quê? Nós precisamos, nós, do enchimento do Espírito Santo. Porque o texto no grego implica que a experiência de ser cheio é estar sempre recebendo mais de Deus. Não existe um enchimento completo e total. Porque nós somos seres humanos. E como seres humanos, podemos ser cheios agora e amanhã, completamente vazios e ocos. Então, esse enchimento, na verdade, tem que se aplicar a nós, não ao lugar em si. Porque o lugar em si não tem muita influência, mas é a nossa vida que precisa ser, por isso que diz, né? Enchei-vos do Espírito Santo, que fala de uma experiência contínua, renovadora. Consegui lhe explicar, irmã Ana Lu? Ou tem algo a desejar? Ou continua ainda a dúvida? Não, o senhor explicou tão bem que quando o senhor começou a descrever essa parte de 1 Pedro 3,19, falando que Jesus foi lá, né, pregar para aquelas pessoas, meu rosto começou a queimar, me dá uma falta de ar tão grande, que o senhor estava falando, né, do corpo, que vai ser o mesmo corpo que nós estamos agora, né, e falando em missão, como que isso é um peso e uma responsabilidade. Imagina essas pessoas que estão lá e vão estar lá pela eternidade. O senhor começou a falar e eu comecei a me dar uma falta de um calor, meu rosto queimando, e eu comecei a pensar naquelas pessoas que estão lá e pessoas à nossa volta, né? Que tem essa possibilidade, infelizmente, de ir para o inferno, e a responsabilidade é inteiramente nossa. Por onde a gente passa, seja no ônibus, seja no trabalho, e como isso é muito forte. Quando o senhor começou a descrever o inferno e aquelas pessoas lá dentro, eu confesso para o senhor que meu rosto queimou aqui. Uma das razões, eu não vou entrar agora nesses pormenores, né? Uma das razões que alguns não participarão do arrebatamento é porque alguns, infelizmente,
serão cobrados da parte de Deus por terem sido irresponsáveis em não falarem do evangelho que livra o homem dessa destruição eterna, que é o inferno. Tá? Eu não vou entrar nos detalhes agora, mas uma das razões que muitos crentes vão ficar na terra é porque não cumpriram a ordem de missões, a ordem de falar o evangelho a quem podia. Como, por exemplo, eu conheço dezenas de crentes, não falo isso para jogar na cara, que o seu vizinho da porta está ali, ó, do outro lado. Passou 15 anos morando ali, o cara morreu, foi para o inferno, mas ele nunca falou de Jesus para aquela vida. Pode acreditar, gente, Deus vai cobrar forte das pessoas que estão ao nosso redor, que temos nós temos. Isso aqui é muito sério, não estou falando isso no sentido de intimidar você, de amedrontar você, fazer coisa tipo bicho-papão. Não, não, não. Nós somos maduros para entender à luz da palavra de Deus que nós temos uma terrível responsabilidade de falar do evangelho. Se a pessoa vai rejeitar ou aceitar, é um problema dela. Agora, nossa responsabilidade é falar. Como diz Paulo lá em 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 2, dentro e fora de tempo. Se o Elton, exemplo, é só um exemplo, tem um vizinho porta a porta, e ele sabe que ele é o único canal para aquele vizinho ouvir falar de Jesus, pelo amor de Cristo, irmão Elton, acorda. Corre atrás desse vizinho, ainda que ele vai dizer, não, tchau, não quero saber desse Cristo, mas o irmão Elton, olha o que ele fez, na dama de Pilatos não, tirou o sangue dele da mão dele. Seu colega de trabalho, você está ali 10 anos convivendo com ele, mas nunca falou de Jesus para ele. O que você acha? O dia que ele for para o inferno, que Deus tenha misericórdia. É um negócio seríssimo. A igreja não está parando para pensar nessa realidade. Não está parando. Gente, é uma coisa triste. Aí o dia que vier o arrebatamento da igreja, muitos vão ficar surpresos. Ué, o que aconteceu? Porque eu fiquei. Porque você ficou. Pastor, posso apimentar um pouquinho? Sim, irmão Abissai. Vamos lá, joga. Deixa eu te falar uma coisa para você. E aquele pastor que ele mora num condomínio e ele nunca pregou para um vizinho dele, só fala de Jesus dentro da igreja. O que vai acontecer com ele? A conclusão, o irmão já sabe, né? Eu tenho até medo. Eu tenho até medo de falar. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. É o que eu costumo dizer, no dia do arrebatamento da igreja, vai ser um dia de enorme surpresa. Gente, não estou falando disso de brincadeira, não. Não estamos aqui brincando com a Bíblia. O dia do arrebatamento da igreja vai ser um dia de enormes surpresas. E quem sabe essa surpresa pode começar comigo e com você. Assim que, que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê convicção do que nós estamos fazendo. Sim, irmã Ana Lu. Esse dentro e fora de tempo que o senhor falou, eu sempre tenho eu tenho uma certa dúvida. Por quê? Por exemplo, eu trabalho para judeus, ok? E eu já tive oportunidade, sim, de falar de Jesus para alguns. Mas eu esperasse o tempo oportuno, entendeu? E é corretíssimo, corretíssimo. Eu espero uma situação ocorrer, eu vou orando e vou esperando. Quando eu tenho uma brecha, uma situação que ocorre, que nem uma ortodoxa que eu trabalho para ela admirou, que ela falou assim para mim, você na sua fé orando por mim. Ela aceitou. Mas para isso eu passei um mês ouvindo ela chorar a situação que ela estava vivendo, falando comigo, eu nem trabalhava, chegava na casa dela, tudo ficava no chão, e ela quase por 4 horas, sem brincadeira nenhuma, essa mulher numa situação complicada. Então, depois que ela foi falando, uma vez por semana, ela ia falando e tudo, chegou a hora que eu pude conversar com ela. Mas quando eu conversei com ela, orei por ela, eu ainda não pude introduzir Jesus Cristo de uma forma para ela. Mas aí o Espírito Santo parece assim, que foi trabalhando de uma forma que hoje eu já acabo tendo mais liberdade para poder estar falando de Jesus. Então, mas isso me assusta um pouco, porque eu fico, meu Deus, será que eu estou esperando muito tempo para implantar a fé em Jesus em forma, ou eu às vezes fico esperando, rodeando, esperando os momentos mais assim para encaixar para pessoas desse estilo que eu falo, né? O Espírito Santo não vai nos deixar enganados quanto respeito ao tempo. É normal que eu fique um pouco ansioso. Senhor,
Será que eu estou deixando passar muito tempo? Ou será que eu estou sendo apressadinho? Nós temos que fazer uma seguinte oração: Senhor, me dá discernimento, sabedoria. Qual é o tempo certo? Porque se você entrar no tempo errado, já era, acabou. Aí você arrebentou uma oportunidade de ouro que Deus está te dando. Se você se adiantar, é outro risco, porque aí você vai ganhar rejeição na certa. Então, entrar nem mais e nem menos. É algo um pouco delicado, dependendo da situação? É. Eu levei 17 anos esperando uma oportunidade para evangelizar um rabino. 17 anos. Foi meu professor na faculdade. Ele me acompanhou 17 anos. Ele dizia: aqui na sala tem 3 alunos que são os mais veteranos, que estão comigo já há 17 anos. Né? Fiz pós-graduação disso e daquilo, e ele está lá, grudado. Rapaz, se eu fosse espírita, eu ia dizer: isso aqui é um karma. Porque não é normal um professor de faculdade te acompanhar 17 anos. Aí fui entender, depois de 10 anos, entendi o mistério. Não, já estou entendendo. Eu sou o cara, ou seja, eu sou o responsável por essa alma. Então, me dá sabedoria. 11, 12 anos, 13, 14 anos. Quando chegou a minha pós-graduação, né, em arqueologia, quando eu comecei no Brasil e terminei em Oxford, na Inglaterra. Então, eu tinha 4 meses para estar com ele. Eu falei: Jesus, me ajuda, são 4 meses, e agora? Se eu me afastar desse homem, se eu me morrer, já era. Já era, aí não tem jeito, eu estou mal. Você acredita? Jesus, nos 3 últimos meses que eu estava no Brasil, me deu a oportunidade de ouro de eu apresentar o Messias. Um rabino, gente. Não é qualquer usinho, não. Um rabino. Me apresentei. Itzhak Mehanel. Era o rabino mor do Rio de Janeiro. Se você for lá no Google, você vai descobrir. A maior autoridade do judaísmo no Rio de Janeiro naquela época, nos anos 80. Cheguei para ele, né? Ele é apelidado como Menahem, né? Que era o nome do avô dele, né? Ben Menahem. Eu chamava ele de irmão Ben Menahem, posso conversar com o senhor? Pois não, uma voz rouca. Rapidinho. Eu quero lhe falar algo que eu já estou engasgado aqui, ó, há 17 anos. Ele se assustou. Tanto tempo assim, meu filho, 17 anos que nós nos conhecemos. Eu quero lhe falar do Messias, do Mashiach. Eu quero lhe falar que eu o conheço. Ele mudou de cor. Você conhece o Mashiach? Conheço. Ninguém me avisou que ele voltou. Peraí, tem uma coisa errada. Gente, foram 4 horas e meia numa conversa que já, se eu tivesse, na época, o celular para gravar aquela conversa, meu Deus. Ele quieto, me ouvindo. E Deus me deu graça. 4 horas eu dissequei todo o Antigo Testamento e joguei dentro do Novo. E ele não piscava, me olhava. Aí ele se levantou, uma barba bem abaixo do peito, me abraçou, beijou no meu rosto e falou em hebraico: se o Mashiach está na sua vida e se ele é uma verdade, antes da minha morte eu vou prová-lo. Mas se ele não é, antes, no pertinho que eu esteja morrendo, aonde quer que você esteja, eu vou lhe mandar um recado dizendo: você é um mentiroso, você é um embusteiro, você é um safado. Assim mesmo, falando em português. Eu falei: papai, e agora? Nos afastamos, fui para a Inglaterra, passaram-se 4 anos e meio, estava voltando para o Brasil e eu recebo um telegrama vindo do Rio de Janeiro, que o rabino estava à beira da morte, havia sofrido um AVC, e as últimas horas de lucidez dele estavam registradas naquele telegrama que eu tenho até hoje. Avisa onde ele estiver, ao Luiz Prestes, que eu conheci ontem às 4h20 da tarde, o Mashiach. E eu vou embora sabendo que ele é uma realidade. Quando eu voltei para o Brasil, estive com o filho dele, estava em lágrimas, e ele fez escrever uma carta para o filho. Resumindo, próximo da morte dele, ele gritou em hebraico: Mashiach, tu vieste me receber. Mashiach,
tu vieste me receber. E o filho dele, o pai, começou a delirar. Como assim, Yosef? Pai viu um homem de branco. Ele gritava em hebraico, um homem de branco com uma coroa indo na direção dele e dizendo: vem, meu filho, já estou na tua vida. Gente, você não tem ideia do que é isso. Você não tem ideia do que é isso. E cada bachura e québia. É só Jesus para fazer um negócio desse. Então, irmã Nalu, não se preocupa não, que Jesus não vai deixar a irmã sofrer 17 anos como eu fiquei sofrendo para ganhar essa alma para Jesus. Vai ter a hora certa. Vai ter a hora certa. Vai ter a hora certa. E o apelo? Sim. Quando a gente fala de Jesus com alguém e tudo, como é que é o apelo? Se faz o apelo? Como é que funciona isso? Tudo vai depender das circunstâncias. Por isso que eu sugiro que o evangelismo pessoal ele é mais complexo, mas ele é mais eficaz. Evangelizar cara a cara, como estamos aqui, né, no tete a tete, ele é muito mais eficaz do que na igreja, porque você tem como acompanhar uma pessoa, tem como ter um relacionamento, entende? Lá no passado, o apelo de uma igreja, não estou dizendo que não seja necessário fazê-lo, é necessário. Hoje as igrejas estão se esquecendo de fazer o apelo. Só que, lembre-se, quando um ministro está trazendo o apelo, ele tem que ter em mente o seguinte, mesmo que ele não seja pastor da igreja, mas se ele, com jeitinho, com ética, pode dizer ao pastor da igreja: pastor, o negócio é o seguinte, eu vou lançar um apelo, mas, por favor, dá uma olhadinha nesse povo aí que precisa ser acompanhado. Irmão, o que adianta? 20, 30 levantam a mão, recebi Jesus. E aquela igreja não dá assistência nem para um. Uma companhia. Tem que ter companhia. Evangelizando cara a cara, que nem eu te contando essa história, quando a gente está conversando com alguém, a gente tem que fazer assim esse apelo. Como é que isso funciona? Vai depender muito da pessoa, da aceitação e do momento. Dependendo da pessoa, da aceitação e do momento, o apelo pode ser um desastre. Mas ele sendo feito na hora certa. Aí que está a questão. Qual é a hora certa? Temos que orar para que o Espírito Santo nos dê discernimento. É agora. É agora. É agora. Se você entra adiantado, estraga tudo. Se você entra atrasado, estraga tudo. Por isso que temos que ter uma sensibilidade muito grande para discernir. Este é o momento. Gente, é fácil. Eu esperei 17 anos. E eu pensando, um de nós dois vai para o inferno. Ou eu, ou ele. Mas graças a Deus que eu não tenho essa consciência machucada. Tá? E uma Vanessa, rapidinho. Pastor, tem um vídeo no YouTube que, quando eu era jovem, me impactou muito a minha vida, e acho que todo mundo que assistiu ele foi impactado, que chama Letters from Hell, Carta do Inferno. Isso! É muito forte, muito forte. Se a senhora tiver o link, fique na liberdade de postar lá no grupo. Se a senhora tiver o link. Meu filho, há 2 anos, ele pegou o link. Pensa num cara que ficou assim, ó. Meu filho, até hoje, quando fala do inferno, ele tem um respeito muito grande. Pai, eu descobri que Jesus falou mais do inferno do que do céu. É verdade. Jesus pregou 96 vezes sobre o inferno nos 4 evangelhos e só 14 sobre o céu. O que isso quer dizer? Que Jesus pregou mais sobre o lugar que não devemos ir. Ele deu mais ênfase ao inferno do que o céu. O céu é o suficiente ele ter falado 14 vezes, mas o inferno, ele bateu pesado, 96 vezes. Eu vi esses dias no YouTube um pregador, Jesus estava com algum problema, assim mesmo ele falando, com todas essas palavras. Jesus está com problema. Como assim? Pregou 96 vezes sobre o inferno? Realmente Jesus está um pouco perturbado. Olha a falta de reverência desse pregador. Pastor, coisa boa é mais fácil de gravar. Irmão Elton, abafa o caso, irmão Elton, abafa o caso. Tem que ficar quietinho. O povo que eu vi, com todo respeito, mamão com açúcar. Mensagem, não estou falando mensagem para machucar, para fazer sangrar, mas mensagem para mostrar as nossas misérias e as nossas necessidades. Deixa eu avançar um pouquinho aqui, que já são 15 para as 10, eu vou usar só mais 10 minutinhos. Vamos lá. A pesquisa, para vocês verem que hoje a aula tomou um rumo diferente, né? Em cima de 2 textos, a gente fez uma ampliação altissimamente necessária. Pastor, deixa eu dar um minutinho para a Ana Lu. Sim.
Fernando, a sua vida pessoal, o que gira em torno da sua vida pessoal, fala mais para ela do que um monte de palavras. O seu momento certo de evangelizar, o momento de você fazer o apelo ou não, está mais condicionado ao seu jeito, como você vive ao lado dela. Isso é o apelo que ela precisa. A sua vida. O testemunho. No final de semana passado, teve um pastor na nossa igreja, 30 segundos. Ele estava assim, eu chamei uma pessoa para ir na minha igreja, a pessoa, não posso ir agora. Chamei de novo, não posso ir agora. Estou lendo um livro. Toda vez que ele chamava a pessoa para poder ir na igreja dele, ele falava que estava lendo um livro. Um livro não era um livro de papel, não. O livro era a vida daquele cara. A vida daquele cara era o livro que ele estava lendo. Ele viu que realmente o que ele falava, o que ele pregava, o Jesus que ele anunciava, era o que ele vivia. É isso que o irmão precisa fazer e entender o momento certo do apelo. É tudo dado às circunstâncias, como o irmão Jobé falou. Por isso que temos que ter muita sensibilidade para avaliar a circunstância e o momento exato. Mas, repito, como endossou o irmão Jobé, a nossa vida de testemunho vai falar muito mais alto do que a necessidade das palavras para encontrar o momento exato do apelo. Porque o Espírito Santo não vai ter dificuldade de usar a nossa vida, o nosso testemunho de vida, para encaixar no momento certinho do apelo. Não sei se a irmã... Eu acredito que sim, né? A irmã Vanessa deve ter conseguido deixar lá. Eu mandei em português e inglês. Maravilha! Gente, dê uma olhadinha nesse vídeo. Meu filho até hoje assistiu há 2 anos. Impactou violentissimamente. Você até pode usar como objeto, como instrumento de evangelização. É muito importante. Então, coisa boa tem que ser compartilhada. Obrigado, irmã Vanessa, pela enorme ajuda. Realmente não estava me lembrando do link, mas meu filho me falou isso há 2 anos. Quando eu falo qualquer coisa sobre o inferno, eu fico... Primeira coisa, pai, aquele vídeo do YouTube. Mas eu tenho dificuldade de, às vezes, encontrar certos links, né? Porque é uma quantidade muito grande de informação que o YouTube nos proporciona. 10 minutinhos e já vamos terminar. Mais 10 minutinhos e terminamos. Vamos lá. A pesquisa tornou-se o principal instrumento de Grava, o pai da missiologia. Baseado neles, concluiu que os métodos tradicionais de evangelização em massa contribuem muito pouco para o crescimento real da igreja. Olha que coisa interessante. Em virtude dos seus escritos e ideias inovadoras, McGravan tem estado no centro dos debates a respeito da estratégia missionária. Ele perturbou completamente a antiga, tradicional e grandemente improdutiva metodologia missionária que dominou todas as missões antes de 1955. Em muitos aspectos, sua importância não se encontra tanto na exatidão de suas respostas, mas nas questões significativas que levantou e na maneira como, mais que qualquer outro, ele levou o estudo das missões de simples cursos introdutórios e em algumas escolas cristãs para o nível de estudo profissional abrangente em todo o mundo. O grande problema, meus irmãos, o grande problema é que a igreja se esqueceu. Se você quiser anotar, anote. A igreja se esqueceu. Está tudo claríssimo na Bíblia, mas a igreja se esqueceu de experimentar 3 elementos que trazem o genuíno crescimento da igreja. Preste atenção. 90%. É duro que eu vou falar agora. Mas eu quero acreditar. Posso estar equivocado, eu não estou aqui para saber da vida do seu pastor ou a vida da sua igreja. Mas 90% dos pastores hoje, não estou querendo ser cruel, não, eu sou realista. Tá? Eu até, um aluno, algum tempo atrás, uns 3, 4 meses, me apresentou ao pastor dele, um vídeo para o pastor dele, aí me colocou numa situação difícil. Porque vocês vão entender, quando a gente coloca certas verdades bíblicas para pastores que estão assim para lá e para cá, eles se sentem ofendidos. O que ele fez? Ele obrigou ao aluno a sair da escola. É como diz aquele ditado, na carapuça encaixou.
E o pastor se sentiu ofendido. E eu, em momento nenhum, mencionei o nome do pastor. Mencionei a situação na qual o pastor estava envolvido. Mas é um pouco perigoso. Mas escute o que eu vou dizer. 90% das igrejas e ministérios de língua portuguesa aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo estão negligenciando essas 3 colunas do verdadeiro crescimento da igreja. Porque hoje os pastores estão preocupados, sabe com o quê? Números. Porque números vão significar o quê? Dízimos e ofertas. Que isso, pastor? Fica quieto, cala a boca. Não posso calar a boca diante da verdade. Hoje os pastores, com todo respeito, 90%. Se o seu pastor está entre os 10%, louvado seja o nome do Senhor. Hoje é um privilégio. Eu e você pertencemos ao grupo dos 10% em detrimento aos 90%. Pastor, eu falo com certeza, 100% de certeza. Eu aumentaria essa porcentagem para 95%. Eu tenho contato. Não, eu falo assim de coração, com coração apertado. Coração apertado. Porque o meu pai é um pastor hoje jubilado no estado do Paraná, no Brasil, e eu tenho irmãos e eu tenho os amigos em várias partes do Brasil, e todos eles, a gente conversa constantemente, e todos eles falam abertamente, com o coração magoado. Todo pastor de grandes igrejas, eles visam exatamente números e não visam almas. Porque número quer dizer o que? Status, poder financeiro. Números quer dizer o seguinte, arrecadação. Poder financeiro. Isso vai trazer isso vai trazer uma tranquilidade ao meu ego, vai trazer uma estabilidade à minha família e aos meus descendentes. Irmãos, já ouviram triste falar, mas é realidade. Já ouviram falar da empresa? Empresa, eu vou soletrar. EMPREIJA. Empresa. É uma fusão de empresa com igreja. Quando você pega a igreja, empresa e igreja, você funde e cria uma nova organização chamada empresas. As empresas hoje são 90%. Tá? Vão endossar o que o irmão, ou 95%, como o irmão Abissai diz. Uma igreja, biblicamente, para crescer, ela não pode trabalhar em cima de números, mas em cima de qualidade. Igreja que cresce em cima de qualidade é a igreja que consegue fazer missões. E quais são as 3 coisas que a igreja tem esquecido? Primeiro, discipulado. Primeiro ingrediente que as igrejas estão se esquecendo, porque é mandamento. Jesus deixou lá em Mateus 28, 19 e 20. Gente, não se sinta ofendido que eu vou dizer, não. Uma igreja que não tem um discipulado, tanto para novos convertidos, como para cristãos já antigos na fé, ela está negligenciando. Isso é sério. Porque isso é um mandamento. Pastor, mas minha igreja não tem. Então, tem um negócio estranho. Porque isso é doutrina, isso é ensino, isso é mandamento. E, pastor, eu não conheço igreja que faz isso hoje, não. De 10, eu conheço 2 aqui na América. De 10. Pastor, 10. Eu tive uma oportunidade de uma vez ministrar a respeito da nossa igreja, e para mim o que dois pilares que toda igreja tem que ter. Primeiro, um departamento de missão e um departamento de ciclo de oração. Porque não existe igreja sem missão, não existe igreja sem oração. 100% correto. Anotou? Discipulado. A igreja que hoje não se sinta ofendida, não estou mandando recado nem direta nem indiretamente, mas a igreja que não tem um discipulado básico para tratar de novos convertidos e de crentes já antigos na fé, ela está negligenciando, já tem pecado. Tiago 4,17, aquele que sabe fazer o que é certo, o que é o bem, não faz, comete pecado. Segundo elemento que a igreja esqueceu, deixou de lado, treinamento permanente de obreiros. É importante ter um cursinho de reciclagem, um cursinho de reforço para os obreiros, importantíssimo, mas não pode parar em uma única vez. Toda igreja teria que ter uma escola permanente de treinamento de obreiros. E eu só vejo isso, sabe aonde? Na Igreja Batista Regular do Brasil. Aquela igreja bem tradicional, que não admite o pentecostalismo nem por brincadeira. E os presbiterianos radicais, eles não são perfeitos em nada.
mas eles, olha, zelam muito por uma escola permanente de treinamento de obreiros. Os obreiros da Igreja Presbiteriana do Brasil podem não ter o fogo do Espírito Santo, mas pensa num povo de Bíblia. Para você dobrar um presbiteriano, treinado é complicado. Terceiro ponto que se negligencia nas nossas igrejas: treinamento para professores de escola bíblica dominical e escola teológica. Qual é a igreja que faz isso hoje? De 10, uma. O negócio é reduzindo. E, pastor, então as igrejas hoje não estão crescendo. Não, elas não estão crescendo, elas estão se inchando. Algumas não têm elementos. Aí tudo bem, aí tem uma, não vou dizer uma desculpa, tem uma saída diante de Deus, porque o pastor até quer, mas não tem os elementos, não tem as pessoas chamadas e preparadas, porque não pode colocar qualquer neófito, qualquer que não tenha uma experiência, um chamado, um conhecimento básico para isso. Então, tem igrejas que estão gemendo. Senhor, manda alguém preparado para dar o que? Essas 3 coisas para a nossa igreja. Tem pastor que está gemendo, gente. E não tem. Eu não estou aqui para profetizar nada, porque quem sou eu? Eu sou apenas atalaia, não sou profeta. Mas quem sabe Deus vai levantar vocês. Vocês. Não sei se é na igreja atual que vocês estão trabalhando, não sei se Deus tem um projeto de enviar vocês para outro ministério. Essa parte aí eu não tenho como dizer. Mas quem sabe, já tem vindo muito no meu coração quando eu oro por todos os alunos do Bereia. Quem sabe Deus está preparando vocês para estabelecer essas 3 colunas do ministério hoje que vocês estão trabalhando, ou em outro que Deus vai mover vocês. Isso eu não sei, mas está isso já no meu coração há mais de 3 meses. E eu tenho orado, gente. Deus usa o irmão Wilson, ou na igreja que ele está hoje, ou em alguma que tu vais enviar, para estabelecer essas 3 estacas. Usa a Vanessa, aleluia, para fazer uma grande diferença, ou na igreja dela atual, ou em uma outra que Deus vai determinar. Usa a Ana Lu, usa o Jobé, usa o Leandro. Gente, eu tenho certeza que Deus deu chamado para vocês. Vocês não estão com braços e pernas amarrados. O fato é que vocês estão aqui e não é uma coincidência. E eu não sou o melhor dos mentores educacionais, mas eu estou aqui dando da parte de Deus um alertazinho, um toquezinho. Eu plantei, Apolo regou. Mas que coisa linda saber que Deus está prontinho para dar a cada um de vocês o crescimento. Aleluia. Quantos de vocês creem que Deus quer dar crescimento na vida de vocês? Na vida pessoal, espiritual? Eu creio, gente, eu creio. Nós não estamos aqui brincando de escola teológica. Nós estamos aqui abraçando uma responsabilidade maravilhosa nesse último... Nós estamos no tempo do fim. A minha oração é que Deus use irmão Wilson, Vanessa, Ana Lu, Jobé, Elton, Abissai, Leandro, use vocês. Vocês são a geração dos últimos missionários na face da terra. Alô? Nós somos os últimos missionários. Eu tenho falado com Deus. Deus, ajuda-me a mim, ainda que com 62 anos, a cumprir a missão que tu me confiaste. E ajuda-me a ser o pequeno missionário para lançar a última mensagem, porque, gente, não vai demorar muito, não. Que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós, porque o negócio, está se estreitando. Chegamos a 10 horas, não posso seguir. Próxima aula, nós vamos falar sobre a Bíblia, de novo, não tem jeito. A Bíblia é o centro. A Bíblia e missões. O mandato da evangelização mundial. A mensagem da evangelização mundial. O poder para a evangelização mundial. Preste atenção, leia essa parte da apostila. Vamos falar sobre a Bíblia, sobre o mandato, sobre a mensagem, sobre o poder. Elementos que está faltando em muitas igrejas. Conhecer profundamente páginas 34, 35 e 36. Leia com muita atenção essas páginas. 34, 35 e 36. A aula que vem vai ser bem diferente, gente. Jesus vai incomodar muito vocês, como tem incomodado a mim, nesse momento difícil que eu estou passando, mas Deus tem me dado forças e me despertado muito, falado muito ao meu coração. Não te intimida pelas lutas. Não abaixe a cabeça. Gente, não é fácil, não. Às vezes
Eu olho para minha esposa, bem caidinha, mas graças a Deus, ó, a mulher está lá com a perna esticada. Vem cá, antes de começar a aula, vem para cá. Com quem é que tu queres? Posso orar contigo? Aí lá coloca a mão na minha cabeça. Eu estou desmontada, a mulher está lá, assim, vem cá, aproxima, aproxima. Aí nós fizemos isso tipo um ritual. Eu não dou aula, você não recebe a pregação da pastora. Brincando. Pastora não, ela detesta ser chamada de pastora, né? Mas está sendo uma benção, graças a Deus. Nós estamos tendo um consolo do Espírito Santo maravilhoso, né? A mulher lá está toda complicada, mas o Espírito Santo está usando muito a ela, né? Está lá, vamos orar, né? Está me chamando de madrugada, das 3h10 da manhã, ela dá um grito, Prestes, vamos orar, homem, o negócio está preto. Então está tendo um certo avivamento na minha casa, graças a Deus, apesar da luta, graças a Deus, Deus está se fazendo presente, está nos dando fortaleza, ânimo, né, para vencermos, né? E eu crendo que nós vamos dar um testemunho de um grande milagre que vai acontecer por aí. Não sei quando, mas quem sabe essa quinta, quem sabe, vamos ver, né? Que Deus seja glorificado. Anotaram aí então? 34, 35, 36, né? Bem preparado para a próxima aula, que vai ser quente aos nossos corações. Gente, a aula de hoje funcionou um pouquinho? Valeu um pouquinho? Sim ou não? Valeu, glória a Deus. Se valeu, ó, dá um aplauso para ele, só para ele, porque ele quem merece. Aleluia. Vamos pedir nosso irmão Abissai, né? Ele está hoje no invisível por algumas circunstâncias, mas está aí, participante, eletrizante. Imagine se ele tivesse no visível, né? Ele estava derramando mais do que óleo, né? A unção que está aí, graças a Deus. Deus abençoe, irmão Abissai. É sempre um privilégio ter a participação de cada um dos alunos, né? E fico muito feliz que, a despeito das suas dificuldades, o irmão está aí, né, conosco, agarradinho, né? Que Deus dê vitória, né? Vai estar dando vitória, né, todo ao seu povo, e o irmão não está diferente, né? Deus está se lembrando da sua casa. Guarde isso. Deixe para sua meditação, né? Deus falava no meu coração para eu lhe dar esse texto. Isaías 45, versos 2 e 3. Medita, tá? Isaías, capítulo 45, versos 2 e 3. O Espírito Santo vai ministrar no seu coração através desse texto da Escritura Sagrada. Tá bom, Abissai? Amém. O Abissai, então, vai estar nos despedindo com a palavra de oração. Vamos estar ligados uns com os outros na oração. E, mais uma vez, meu muito obrigado, tá? A todos vocês que estão nos apoiando com as nossas orações. Alguns irmãos tiveram outras manifestações de carinho que eu não quero aqui entrar em detalhes, né, que também estão nos apoiando nesta hora muito difícil, mas entendendo que Deus tem um projeto no meio de todo esse deserto, toda essa luta, e Deus está sendo e será sobejamente ainda glorificado. Irmão Abissai, nos despedindo com a palavra de oração. Oremos a Deus. Bondoso Deus e eterno Pai, uma vez mais dirigindo a Deus em oração, ó Deus. Graças te damos. Humilhante, ó Pai, diante da tua presença. Pedimos tua graça, tua misericórdia, seu amor, sua justiça. Venha, Pai, sobre nós derramar do seu bálsamo. Aleluia. Sobre cada um que está assistindo essa aula. Graças te damos. Pedimos, Pai. a Deus, venha renovar a sabedoria do seu servo, pastor Luiz Prestes. Aleluia. Que bondosamente tens dedicado tua vida a ensinar a sua palavra a nós. Louvado seja o teu nome. Te pedimos a cada um, a cada aluno, ó Pai, que está presente nessa aula. Glória a Deus. Derrama sobre ele sabedoria. Derrama ele, ó Pai, a vontade cada vez mais pôr em prática a sua palavra. Aleluia. E alcançar almas que estão perdidas ao redor do mundo. Glória a Deus. Em especial, nesse momento, pedimos sobre a vida da sua serva, a esposa do pastor Luiz Prestes. Em nome de Jesus. Senhor, entra com providência nessa causa, Senhor. Glória a Deus. Faça a sua vontade, e nós cremos que a sua vontade é soberana, é eterna, e é melhor do que todas as nossas vontades, ó Pai. Aleluia. Cremos na restauração da saúde perfeita da sua serva, Pai. E nós acreditamos que o teu servo irá testemunhar sobre o milagre aqui nesse grupo, ó Deus. Glória a Deus. Seja com cada um de nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Não vai embora, sem antes pronunciar o nosso lema. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina.
disciplina, seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina. É necessário que ele cresça É necessário Claro que ele cresça e que eu diminua. e que eu e eu diminua. diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele que ele cresça cresça e que eu diminua. e que eu eu diminua. diminua. É necessário que ele cresça É É necessário que ele necessário que ele cresça e que eu diminua. e que eu eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, A honra, a a glória glória e e poder. o Fique poder. atento, vamos fazer uma postagem entre amanhã e quinta-feira. Vamos fazer uma alteração de algumas datas da entrega do trabalho. Se você ainda não entregou o trabalho, você vai ter ainda mais 2 datas de prorrogação, tá bom? Fique atento que nós vamos fazer a postagem. Muito E obrigado. não vai ser descontado, pastor, o tipo assim, nota? Não, porque eu estou vivendo uma circunstância contrária à minha vontade e não é justo eu complicar a vida dos alunos pelas minhas situações pessoais. Por isso eu tive que estou fazendo um remanejamento para dar um pouco mais de prazo e oportunidade para vocês, tá bom? Ninguém vai sair prejudicado. Fique atento que eu vou fazer a postagem mostrando as novas datas. Muito obrigado, Deus nos abençoe, um bom descanso, que tenha uma semana vitoriosa em nome de Jesus e até a próxima terça, se Deus quiser. Obrigado a todos. A paz do Senhor Jesus. Muito Fica obrigado. com Deus, pastor. Deus abençoe a Obrigado. todos.